É o texto que eu quero me orientar nesta noite para refletirmos sobre esse tema: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Esse é o texto, então, que serve de base para a nossa reflexão nesta noite. Vou aguardar um pouquinho para que vocês possam também abrir as suas Bíblias no texto que segue. Muito bem. Então, o texto de João, capítulo 6, versículos 60 até 69, é um texto que segue ao episódio de Jesus, o pão da vida. E aí vamos ver o que acontece mais no finalzinho deste texto. João 6, 60 até 69 diz assim. Acompanhe, por gentileza. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A partir desta expressão ou desta pergunta de Jesus, vocês também querem se retirar? E a partir da resposta de Pedro, Senhor, para quem iremos? É o que nós queremos, então, refletir neste momento, a partir desta palavra do Senhor de João 6, versículos 60 até o versículo 69. Primeiro ponto, então, que eu quero destacar a vocês, e já desde já, caso tenham algum questionamento, alguma pergunta, poderão fazer ao longo deste momento, bem como também oportunamente para que a gente possa responder. Algumas explicações que nós podemos dar a esse texto. No versículo 60, é mencionado que haviam vários discípulos, muitos dos seus discípulos. É bom sempre lembrar que os discípulos de Jesus eram os 12 escolhidos por ele. No entanto, tantos outros também seguiam Jesus. Jesus sempre estava rodeado de muitas pessoas, muitos discípulos que o acompanhavam. E aqui, então, neste caso específico, após o discurso de Jesus, especialmente ele afirmando que era o pão da vida, eles, então, se escandalizaram com estas palavras de Jesus, murmuravam, conforme os versículos que antecedem, e depois, então, diante dessa escandalização a respeito daquilo que ouviram, muitos destes discípulos abandonaram Jesus. Não os 12, mas muitos outros que seguiam a Jesus. Então, esta é a primeira expressão que eu quero explicar para vocês. No versículo 63, nós temos ali: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aqui fala de espírito. Assim como os corpos carnais, e essa é a explicação que nós podemos trazer, assim como os corpos carnais precisam do espírito para viver, quando existe um rompimento entre a alma, entre o corpo e o espírito, entre o corpo e a alma, então existe a morte. Mas assim como os corpos carnais precisam do Espírito para viver, assim aqueles que creem em Jesus precisam do Espírito Santo para torná-los vivos.
Portanto, o papel do Espírito Santo é extremamente importante na vida daquelas pessoas que creem em Jesus. As pessoas que creem em Jesus querem o Espírito Santo com elas, porque é exatamente o Espírito Santo que vai fazer com que estas pessoas elas reconheçam o seu erro, reconheçam os seus pecados, coloquem a sua vida nas mãos de Deus e deixem Deus guiá-las no dia a dia. Portanto, o papel do Espírito Santo é fundamental na vida do ser humano. Muito bem, indo um pouco então mais adiante, nós temos agora uma informação que o Espírito Santo, eu quero trazer essa informação para vocês, que o Espírito Santo, já que ele é significativo na vida das pessoas, ele age através dos meios da graça. Através dos meios da graça. Quando nós usamos esta expressão meios da graça, nós estamos nos referindo à palavra e sacramentos. E mais precisamente, estamos nos referindo à palavra e aos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Ou seja, através da palavra, através do batismo e através da Santa Ceia, o Espírito Santo age na vida do indivíduo. Esta informação é importante para nós. Por que isso? Porque se você crê em Jesus, é porque o Espírito Santo agiu no seu coração. E o Espírito Santo faz com que você continue crendo em Jesus. Este é o seu papel na sua vida. Então, essa é a primeira parte que eu quero trazer desse texto. Continuando um pouco, agora eu faço algumas perguntas para refletir. Essas perguntas são a partir do entendimento que eu sou uma pessoa cristã. A partir do entendimento que eu sou uma pessoa temente ao Senhor. Que eu tenho a fé no meu coração. Que eu creio em Deus. Que eu sou um discípulo de Jesus. Que eu fui agraciado pelo amor de Deus e entendo isso na minha vida. A partir deste preâmbulo, digamos assim, eu vou fazer algumas perguntas para reflexão. A primeira pergunta que eu faço, então, é a seguinte: você está satisfeito com a sua fé? Esta pergunta, ela é muito objetiva. Você está satisfeito com a sua fé? Está satisfeito com a forma como você vive o seu cristianismo? Essa é a primeira pergunta. Uma outra pergunta importante: você se considera plenamente realizado dentro da igreja, especialmente a partir do conhecimento bíblico que você tem? Veja só, essa pergunta ela é muito importante. Você se sente plenamente realizado com o seu conhecimento bíblico? O conhecimento bíblico é evidente que a gente vai adquirindo ele com o passar do tempo. Uma criança, por exemplo, vai à escola dominical. Uma criança depois passa pelo processo do ensino confirmatório. E essa criança se torna depois esse adolescente, esse jovem, esse adulto. E à medida que o tempo vai passando, ele vai reunindo novas informações, novos conhecimentos bíblicos. E aí, então, eu pergunto a você, se você está satisfeito, ou se você se considera plenamente realizado dentro do conhecimento bíblico que você tem. Essa é uma pergunta importante. Eu vou fazer mais uma pergunta, uma terceira pergunta. Se a igreja ela tem superado as suas expectativas da vida cristã. A igreja tem dado a você as possibilidades para que você entenda desta palavra do Senhor. A igreja tem, através do ensino, através dos sermões, através de mensagens, ou através de diversas formas, ou de reflexões, a igreja tem suprido as suas expectativas quanto à vida cristã? Bom, aqui essa pergunta é evidente que eu faço a partir do pressuposto de que você é alguém que participa na sua igreja. Porque se uma pessoa não participa de uma igreja cristã, ou se ela tem uma participação muito pequena dentro da igreja cristã, é evidente que ela vai ter lacunas. Porque a igreja tem, a cada final de semana, ou a cada semana, momentos, oportunidades como esta que nós temos agora, aqui, para instruir as pessoas no conhecimento da palavra de Deus e na fé cristã. Então, se você está ativo na sua igreja, é possível que você esteja
as suas necessidades estejam sendo supridas. Caso contrário, caso você não tenha participação, é possível também que você tenha lacunas ou dificuldades para compreender. Até porque as igrejas, os líderes da igreja, os pastores, padres, assim por diante, eles têm um papel de ensinar, de educar e de ajudar a igreja na sua formação e na sua compreensão da Escritura Sagrada. Então, se você tem lacunas na sua compreensão da Escritura Sagrada, mesmo sendo uma pessoa ativa na igreja, vá atrás, vá buscar essa compreensão a partir da sua liderança, a partir dos membros ou dos pastores ou da liderança da sua igreja. Vou fazer mais uma pergunta, então, para completar essa série de perguntas. Como você tem contribuído para o fortalecimento de irmãos mais fracos na fé? Bom, partimos do pressuposto de que você tenha as suas necessidades espirituais supridas, de que você tenha o conhecimento bíblico suprido a partir da sua participação e de leitura e de reflexão da palavra do Senhor. Mas você sabe muito bem que dentro da igreja existem grupos de pessoas que não têm o acesso a essa palavra, talvez por inconveniência da parte deles, que não procuram, e se tornam pessoas mais fracas no conhecimento bíblico e teológico. E aí você, enquanto membro da igreja, enquanto pessoa que tem o conhecimento da palavra do Senhor, como você se sente fortalecido para contribuir no fortalecimento desses irmãos mais fracos na fé? Veja que esse é um papel importante. Talvez, às vezes, as pessoas esperam muito que o pastor tenha este cuidado pastoral e o cuidado na formação cristã da igreja. Nós podemos afirmar que o pastor tem, sim, este papel. No entanto, qualquer membro da igreja pode muito bem contribuir na formação e na educação cristã dentro da igreja. E pessoas, então, que vivem um cristianismo à margem daquilo que é necessário e requerido, ou pessoas que têm uma fé mais fragilizada, então nós podemos ajudar essas pessoas para que elas possam também crescer neste conhecimento e possam viver a sua fé com intensidade, da mesma forma como você tem vivido e essa sua fé com intensidade. Então, veja que essas 4 perguntas aqui, elas são extremamente importantes nessa reflexão. Veja que o Senhor Jesus pergunta aos discípulos, vocês também querem se retirar? E Pedro, então, diz, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Esta pergunta de Pedro é uma pergunta nossa. Para quem nós iremos? Nós estamos sendo, enquanto membros da igreja, nós estamos sendo discipulados pela igreja. Como é que se dá essa questão? Essa expressão sermos discipulados, talvez não seja uma expressão muito conhecida de muitos, mas ser discipulado ou fazer discípulos tem a ver com fazer novos alunos ou ensinar esses novos alunos. Assim como Jesus, ele, ao longo da sua vida, ao longo do ministério pastoral, ele contribuía na formação daqueles 12 discípulos e de tantos outros, assim também nós, ao longo da nossa vida cristã e da nossa vida espiritual, nós estamos reunindo informações, estamos, desta forma, também sendo discipulados. Ou seja, o discipulado é um discipulado constante na vida das pessoas. Não existe um término do discipulado, mas ao longo da nossa vida nós estamos sendo discipulados. Em outras palavras, eu quero dizer que nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Se nós somos seguidores de Jesus, significa que nós somos discípulos de Jesus. Estamos sendo, então, discipulados no Evangelho. Nós, então, ao sermos discipulados, nós nos alimentamos do conhecimento da palavra de Deus, a partir do ensino constante que recebemos desta palavra. Veja que coisa importante. O ensino constante que recebemos da palavra do Senhor. Quando se dá este ensino constante da palavra do Senhor? Quando eu vou à igreja, ao culto, eu tenho um momento da leitura bíblica,
e eu tenho o momento do sermão ou da mensagem do culto. Naquele momento eu estou sendo ensinado também a partir do texto bíblico, na palavra do Senhor, onde estou sendo levado a refletir sobre aquilo que eu não estou fazendo direito e, ao mesmo tempo, apontando para a graça e o perdão e o amor de Deus na nossa vida. É a palavra de lei e evangelho que acontece em toda a mensagem da igreja. Desta forma, então, nós alimentamos o nosso conhecimento da palavra do Senhor. Mas, além disso, tem outras oportunidades, como, por exemplo, aqui, nós estamos sendo alimentados com esta palavra do Senhor a partir desse estudo bíblico. Quando eu participo de um grupo de jovens e ali existe uma reflexão, também existe o alimento da palavra do Senhor. Quando eu participo de um grupo de mulheres, um grupo de homens, ou as crianças que vão à escola bíblica infantil, também estão sendo alimentadas no conhecimento da palavra do Senhor. Quando eu tenho uma oportunidade para participar de um congresso, ou quando eu faço uma leitura bíblica particular, ou que eu leia algum livro de conteúdo evangélico, conteúdo cristão, conteúdo bíblico, neste momento também eu estou sendo alimentado na palavra do Senhor. Percebe, então, que ao longo da nossa vida, nós temos inúmeras oportunidades para nos alimentarmos do conhecimento da palavra do Senhor. E este é um ensino constante na nossa vida. Dia após dia, eu recebo esta palavra do Senhor. Além disso, nós, como já falei, nós pesquisamos, nós somos pesquisadores de assuntos relacionados à nossa vida cristã, relacionados à palavra do Senhor. Nós queremos ter mais conhecimento dessa palavra do Senhor. E é importante também que, ao fazermos o conhecimento, termos o conhecimento dessa palavra do Senhor, queremos aplicá-lo no nosso dia a dia. Ao aplicarmos o Evangelho, ao aplicarmos a palavra do Senhor na nossa vida, no dia a dia, a gente começa a perceber que muitas lacunas existem e que a gente precisa se esmerar cada vez mais, se aprofundar cada vez mais no conhecimento dessa palavra do Senhor, para que a gente possa ter orientações claras, seguras, de qual caminho nós devemos seguir. E este é o propósito, então, da Escritura Sagrada. É um livro antigo, é um livro moderno, é um livro atual, porque é a palavra do Senhor. E ao, então, nós nos debruçarmos nessa palavra do Senhor, e ao aplicarmos, então, este conteúdo na nossa vida diária, a gente vai perceber o quanto a palavra do Senhor é importante para todos nós no nosso dia a dia. Assim, desta forma, então, nós estamos sendo edificados, estamos sendo enraizados em Cristo Jesus. Eu quero colocar uma frase aqui que para mim é importante. A frase é a seguinte, que o crescimento nosso na área do conhecimento bíblico é um crescimento que na verdade, um processo de menos para mais. No passado, eu tinha menos conhecimento. Hoje, eu tenho mais conhecimento. No passado, eu tinha dificuldades para conhecer a palavra do Senhor. Hoje, eu tenho facilidade. Mas por que isso? Porque eu não deixei de buscar, não deixei de pesquisar, não deixei de ouvir, não deixei de ler essa palavra do Senhor, não deixei de participar de momentos que me foram proporcionados para que eu pudesse me alimentar desta palavra do Senhor e crescer neste conhecimento. Quer queiramos, quer não, a palavra do Senhor não pode ficar na sua superficialidade na nossa vida. A superficialidade é ruim, ela não me ajuda, mas quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, eu vou estar sendo enraizado nesta palavra do Senhor, enraizado em Cristo Jesus. Voltemos agora novamente ao texto. O texto fala de que muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. Eles afirmaram, duro é este discurso. Quem o poderá ouvir? Irmãos e amigos, seguir a Jesus é abrir mão, é engajamento. Esta expressão ela é muito importante para cada um de nós. Seguir a Jesus é abrir mão. Seguir a Jesus é engajamento. Engajamento significa que eu vou
não posso me deixar seduzir pelas obras da carne, não posso me deixar seduzir pelas obras do mundo e não posso me deixar seduzir pelo diabo. Entretanto, quando nós analisamos a nossa vida, a gente percebe que parece que é mais fácil nós seguirmos o mundo. Parece que é mais fácil nós seguirmos as trevas. E quando falamos da nossa espiritualidade, nós temos dificuldades. Mas seguir a Jesus é abrir mão dos nossos interesses por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E aí, então, eu pergunto, vocês querem se retirar de Jesus? É a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos. Vocês também querem se retirar? Vocês querem cair fora? Esta foi a expressão usada por Jesus. Jesus está levando os seus discípulos a tomarem a decisão mais importante das suas vidas. E neste momento, quando eu lanço essa pergunta a você, mesmo que você já tenha se decidido por Cristo Jesus, que você viva o seu evangelho, mesmo que você já diga, não, eu sou uma pessoa temente ao Senhor, eu confio no Senhor, eu quero dizer a você, esta decisão é a decisão mais importante da sua vida. Seguir a Jesus. Por quê? Porque esta decisão vai levá-lo à eternidade. Esta decisão vai levá-lo ao céu, porque você decidiu por Jesus. É evidente que quando eu falo que você decidiu por Jesus, eu estou afirmando, a partir da presença de Jesus na minha vida, da ação do Espírito Santo em mim, que me faz reconhecer essa palavra do Senhor, me faz reconhecer o Evangelho, me faz reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Quando Paulo pergunta ao carcereiro, diz ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, esta mesma expressão eu posso usar aqui, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É uma decisão por Jesus e talvez não, é de fato a decisão mais importante das nossas vidas. E aí eu pergunto, você está pronto para isso? Se você estiver pronto por Jesus, pode ter certeza absoluta, primeiro que você será muito abençoado por Jesus, mas ao mesmo tempo, você terá dificuldades para encarar isso no dia a dia, porque o diabo é um grande adversário. O diabo quer fazer com que esse discurso a respeito de Jesus se torne difícil para nós compreendê-lo. Mas quando nós decidimos por Jesus, nós queremos seguir em frente. Jesus continua, portanto, fazendo essa pergunta a mim e a cada um de vocês. Continuando um pouco, a resposta de Pedro a esta pergunta de Jesus foi uma resposta muito certeira. Veja o que Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Tu és o Deus verdadeiro. Esta é a expressão usada por Pedro. Para quem nós vamos? Pedro sabia e reconhecia a ação de Deus na sua vida. Pedro sabia e reconhecia esta ação de Deus na vida dele e dos seus companheiros. E por isso, então, Pedro se torna o porta-voz dos discípulos naquele momento e disse, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro. E estes discípulos de Jesus, então, se tornaram verdadeiros discípulos de Jesus e continuaram servindo a ele enquanto acontecia o ministério pastoral de Jesus. Irmãos e amigos, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que estimula e deixa viva a chama da fé. Quando o Espírito Santo age no seu coração, na sua vida, ele te transforma. Se você não sente a sua vida transformada, é porque talvez você não esteja dando espaço para que o Espírito Santo haja em você. Eu estou usando esta forma, esta expressão, devido ao seu significado e à importância disso. Ou nós tomamos uma decisão por Jesus,
Ou nós vamos sendo levados pelo acaso, pelo mundo. E nós não podemos fazer isto, porque andar com Jesus é a melhor saída, é o melhor caminho. Ele mesmo diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Portanto, quando falamos a respeito de discipulado, nós estamos falando de edificação, nós estamos falando de crescimento e nós estamos falando de conhecimento. Esse é o discipulado. Você está sendo discipulado. Você está sendo edificado. Você está tendo conhecimento da palavra do Senhor. E você está tendo conhecimento desta palavra do Senhor. Isso é extremamente importante na sua vida. O discipulado acontece no contexto dos meios da graça. Veja que o discipulado acontece a partir do batismo, quando eu sou levado à pia batismal. Ali é colocada a fé no meu coração. E a partir dali eu faço parte da família de Deus. E ao longo da minha vida, então, agora como integrante da família de Deus, eu quero crescer neste conhecimento da palavra de Deus. Eu quero crescer na graça de Deus na minha vida. Isso faz parte do discipulado. Quando eu ouço a palavra do Senhor, eu estou, na verdade, relembrando e rememorando questões importantes e decisivas da minha fé cristã. É extremamente importante que nós ouçamos essa palavra de Deus, que a gente se dedique à palavra do Senhor, que a gente ouça essa palavra de Deus e viva esta palavra de Deus no nosso dia a dia. Por que eu estou colocando desta forma? Como já disse antes, muitas pessoas estão se deixando levar pelo mundo, pela sua carne. Não estão se dispondo a servir ao Senhor. Muitas pessoas estão se afastando do Evangelho. Muitas pessoas estão relativizando a sua graça, a graça de Deus, estão relativizando o amor de Deus na sua vida. Muitas pessoas estão nesta onda de que Deus ama todos e ponto final. Não, Deus ama todos, mas ao mesmo tempo Deus quer a nossa vida. Deus quer a nossa ação junto com Ele. Portanto, a minha decisão por Jesus, ela precisa ser clara. Eu não posso ficar em cima do muro. Uma pessoa que está em cima do muro não pertence ao Senhor. Não pertence ao Senhor. O próprio Senhor Jesus, no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz: eu conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós não podemos viver uma vida em mornidão, num marasmo. O cristianismo é muito mais vibrante. O cristianismo é extremamente importante e viver com intensidade, com alegria e com força e coragem. É isto que Jesus espera de nós como seus discípulos, como seus seguidores. E ele fez tudo por nós. Ao dar a sua vida por nós na cruz, ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deu condições para podermos agora continuar servindo a ele. Isto para nós é maravilhoso. Isso para nós é algo fantástico. Saber deste amor de Jesus por nós, que deu a sua vida por nós, e desta forma, então, nós podemos agora servir a Ele. Eu não posso ficar em cima do muro. O meu cristianismo tem que ser decidido com veemência, com força e com muita coragem. Assim, eu vou exercitando o meu discipulado, aonde eu estiver. Na minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho, aonde eu estiver, ali eu estou exercitando o meu cristianismo na minha vida diária. Veja como esse texto, então, de João, capítulo 6, 60 até 69, como ele é importante. Veja como essa pergunta nos leva a refletir: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esta palavra é a mesma para os dias de hoje. Para quem nós vamos? Para quem nós iremos? Para viver de acordo com o nosso Deus. Esta é a nossa palavra nesta noite de reflexão.